Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Borel, mentor de líderes e conselheiro empresarial. Como é que você tem clareza sobre o teu propósito profissional? Muitos já estão preparados e caminham. No meu caso, eu tive que primeiro quebrar para depois entender o que eu tinha que fazer, porque eu estava trabalhando dentro da racionalidade. Eu vinha trazendo o meu propósito racional. Eu não entendia que, para você ter clareza do que você está fazendo, o que você precisa, o conhecimento que você tem que trabalhar com a razão e também com a emoção. Então, para que você tenha clareza daquilo que você vai fazer na sua profissão, como empresário, ou como diretor, ou como CEO de uma empresa, é preciso que você possa trazer junto as duas coisas, dentro do propósito, a racionalidade e também a emoção. Isso eu não tinha, eu tive que quebrar como um racional para entender que eu, na verdade, estava sendo moído nesse momento para entender que com emoção eu poderia trazer, aprender e aplicar muito mais dentro da minha empresa, dentro da empresa que eu tenho hoje e dentro dos conselhos aonde eu aplico com as minhas empresas. Esse aprendizado para mim foi dolorido, porque eu caminhei sozinho para ter esse entendimento. Até o momento em que eu tive alguém me mentorando, me ensinando, teve a pessoa que falou, olha, você se não tiver emoção, se você não entender que sem a emoção você não vai crescer, então esse é o entendimento sobre o meu propósito profissional. O que foi difícil para mim entender sobre liderança? Eu que me entendia e achava que eu me conhecia como um líder perfeito, porque eu já tinha feito muito, eu já tinha feito várias empresas, eu deixei como legado algumas empresas, estão aí até hoje, empresas que eu fundei, empresas onde eu não consegui levar elas adiante, por falta de conhecimento, e empresas que eu liderei e consegui dentro da racionalidade. Mas qual que é a parte difícil de você entender como que você caminha com a empresa quando você acha que só aquilo que você conhece, aquilo que você aplica, é o que vai levar você ao entendimento de líder. Líder é aquele que entende como que é a empresa. O líder é aquele que sabe o que é uma empresa. Líder é aquele que entende todo o contexto da empresa, desde a sua cultura, desde os seus princípios, desde como atender o cliente, desde como produzir com qualidade. O líder não é aquele que está sentado numa mesa, anotando e fazendo com que as pessoas que estão sob o seu comando, elas façam aquilo que ele quer. O líder é aquele que permite que cada um que conhece a empresa, cada um que sabe o que é o entendimento da empresa, o entendimento do produto, entender o que os clientes precisam e ele vai levar essa emoção junto com ele e ele vai transformar essa empresa. Muitos pensam assim, o líder é o que manda. Não, mandar não é liderança. Liderança é quando há um entendimento de como deve a empresa caminhar dentro dos seus princípios e dentro da sua cultura. Esse, para mim, é o líder maior, é aquele que sabe e vai levar a empresa no nível em que ela está sendo preparada para alcançar. Olha que interessante isso. Quando eu completei 45 anos de idade, eu entendi que eu tinha que fazer um planejamento de futuro, mas eu não tinha ninguém me orientando nesse planejamento. Eu fiz por conta própria. Eu planejei viver até 100 anos, como se eu fosse o dono da minha vida. E planejei também que aos 60 anos eu pararia de trabalhar. Eu ia me aposentar por conta própria. E eu fiz dinheiro suficiente dentro da minha mentalidade pequena de que todo o dinheiro que eu tinha daria para mim viver até os 60 anos. E realmente eu fiz esse volume de dinheiro. E vinha fazendo esse volume de dinheiro suficiente para viver até lá, dentro daquilo que eu entendi que era o que daria para viver até 100 anos com a qualidade de vida que eu estava, dos 45 aos 60 anos, que foi uma fase onde eu fiz muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, a ponto de me sabotar e parar de fazer dinheiro, porque eu já não queria mais dinheiro. Esse foi o maior erro que eu cometi na minha vida como empresário, porque dos 60 aos 65 anos eu fui passeando, viajando pelo mundo, e quando eu voltava, o que eu tinha por dentro?
um vazio. Um vazio existencial. Um vazio que, eu fui, eu vi, é interessante, é bonito o lugar, é diferente, mas e o que é que eu estava deixando para alguém? Nada. Eu estava deixando esse vazio de pessoas que falavam, ele passeia, olha, ele tem dinheiro, mas para mim isso não estava agregando em nada, eu não estava aprendendo nada, eu não estava tendo conhecimento nenhum. Aos 70 anos, 5 anos depois, eu me transformei. 60 para 65, passeando. De 65 até os 70, voltei a dar auxílio numa empresa onde eu me tornei sócio. Dos 70 anos, aí eu tive sim, aí eu tive um conhecimento, e esse conhecimento foi Deus quem me deu. E ele falou, agora você vai entender o que é viver. Agora você vai entender o sentido da vida. E agora eu vou te preencher. Se você caminhar com o propósito pelo qual eu te criei. Mas você vai ter que se preparar para fazer isso. E eu estou aqui há 2 anos e meio, quase 3 anos, me preparando exatamente para fazer o quê? Para preencher esse vazio que ficou durante todo esse tempo na minha vida, durante 70 anos. Sabendo que você vinha de um vazio e que existe algo que te preenche, algo que te transforma, algo que muda você, aquilo que vai fazer de você um empresário, um líder, um gestor com capacidade, nós temos que entender que toda empresa que existe, sem exceção, sem alma, ela não vai a lugar nenhum. Então, ela vai subir, vai crescer, mas ela vai bater no teto e vai cair. Vai no teto e cai. O que eu aprendi com esses 3 anos, 2 anos e meio, 3 que eu estou me preparando? Que eu já tinha o entendimento de que a alma da família, ela tem que estar curada, ela tem que estar perfeita para que aquilo que você vai levar da mesa de jantar para a empresa é aquilo que vai ser a cultura da empresa e que vai deixar um legado se ela for para a cultura da empresa com uma cura de alma de família, vai curar a alma do CNPJ. Porque eu entendo que um CNPJ sem alma, ele está fadado a quebrar. E quebra realmente porque aconteceu comigo, isso foi uma transformação, foi um entendimento que eu tive, e eu estudei muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso, já sabia que a alma, ela precisa estar curada para que você não tenha nenhum problema, para que você tenha uma vida plena, para que você viva em plenitude. É preciso que você tenha a alma curada. E uma certeza absoluta, que quando a família é unida, quando ela fala, quando ela conversa, quando ela se entende, e quando ela tem a alma curada, e ela coloca tudo na mesa, com certeza absoluta, isso vai para a empresa e a empresa vai se transformar. E daí ela não vai deixar uma herança, ela vai deixar um legado. Obrigado por estar me assistindo até agora. E se você gostou desse conteúdo, me siga também no Instagram, @mmboreal. Inscreva-se no meu canal e juntos nós vamos aprender.